Muito importante, pois só desse assunto são 15 questões na prova, pessoal. Então, se você tem que acertar 28, né, já 15 são mais do que a metade da prova, né? Então, eu acho o assunto bem importante, né? Espero que vocês consigam prestar atenção, pois 15 questões já mais da metade da prova. Você fechar a direção defensiva, você já está com meio caminho andado, né? Nós vamos falar sobre direção defensiva hoje, vamos falar sobre conceito, vamos falar sobre estratégias para prevenção de acidentes, vamos falar sobre tipos de distâncias, condições adversas e colisões. Eu prefiro começar com tipos de distâncias, porque dá um pouquinho de trabalho. Aqui no início da aula vocês estão com a mente ainda fresca, né? Não receberam tantas informações, então eu prefiro começar com tipos de distância. Espero que ninguém se chateie. Depois a gente volta para a parte de conceito, beleza? Tipos de distância. Tem 4 distâncias que vocês vão ter que aprender. Distância de segmento, a gente já até falou sobre ela na aula de normas de circulação. Distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. São 4 distâncias. Essas 3 aqui vão dar um pouco mais de trabalho. Essas 3 aqui de baixo, né? Distância de segmento é a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. Simples assim. É você manter uma distância segura do veículo que vai à frente, caso ele freie bruscamente. Se ele frear bruscamente... Com a minha multa de 15 mil. E se você, infelizmente, colidir na traseira do veículo, a culpa é de quem bateu atrás, pessoal. A culpa é de quem bate atrás. A não ser que o veículo da frente dê uma ré e bata em você. Se não for o caso, a culpa é de quem bate atrás. O veículo da frente, ele pode parar por qualquer situação. Pode ser uma criança, pode ser um buraco, pode ser um outro veículo que parou. Um cachorro, um gato, um coati, uma onça, um morador do Zé Walter. Ele pode parar para não atrapalhar. Que é isso, professor? Foi mal, eu esqueço. Foi mal. Pode ser qualquer ser humano ou qualquer animal, ele tem que parar para não colidir. E o veículo que está atrás tem que estar atento, tem que estar a uma distância segura para não bater na traseira dele. O código diz que na cidade você deve manter pelo menos uma distância de um carro do veículo da frente. Você calcula ali mentalmente a distância do tamanho de um carro e fica nessa distância do veículo da frente. A minha opinião, são muitas variáveis. Vai depender se está chovendo ou não, vai depender da qualidade dos seus pneus, vai depender da qualidade das pastilhas de freio do seu carro, das lonas de freio do seu carro. Vai depender se o óleo do freio está no nível certo. Vai depender da velocidade que você está, depender do peso do seu veículo, se tem uma pessoa, se tem 4 pessoas, se tem carga, se não tem carga. São tantas variáveis que eu não consigo dizer para você se apenas essa distância aqui de um carro ela é segura. São tantas variáveis que não tem como eu confirmar ou afirmar a você que essa distância de um carro é segura. Vai depender de muita coisa. E o Código de Trânsito diz que se for em rodovias, você mantém a distância de 2 segundos. Essa distância de 2 segundos, você olha para um ponto fixo na via, pode ser um poste, uma árvore, uma grande pedra. Você espera o veículo da frente passar, aí você conta 1001, 1002, né? São 2 segundos para que o seu carro passe por aquele ponto. Se você tiver essa distância de 2 segundos, ela é segura. Mas eu volto a dizer que a distância de segurança é aquela que você não bate no veículo da frente, caso ele pare bruscamente. Se você bateu, não importa se você estava a 2 segundos ou se você estava a um carro. Se você bateu, quer dizer que você não estava na distância segura. Se for 2 carros de distância, se bateu, quer dizer que você não estava na distância segura. Então, a distância segura, também chamada de distância de segmento, também chamada de distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente sem bater nele. Se você bater, não está na distância segura. Então, alguma dúvida aí sobre o que é distância de segmento, distância de segurança ou distância segura?
Não, tá de boa. Se perguntar na prova, é a distância que você mantém do veículo da frente. Pronto. Simples assim. Agora aqui pode ser que complique só um pouquinho, pessoal. Distância de reação. A palavra reação quer dizer que você reagiu, tomou atitude, né? É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto até o momento que é acionado o freio. Então vamos dar um exemplo aqui para ver se fica mais fácil. A Vanessa, não sei se a Vanessa foi dirigir o carro da namorada dela hoje, foi a Vanessa ou foi outra pessoa? Foi a Vanessa, foi? Foi a Vanessa aí. Essa Vanessa aí. É outra Vanessa? Não é tu não? Não, foi a outra Vanessa. Foi, não foi tu mesmo. A Antônia Vanessa, né? A Vanessa, Antônia Vanessa, foi dirigir o carro do namorado dela. Lá na BR. O cara deve gostar demais da Vanessa para ter essa coragem todinha de dar um cruze na mão da Vanessa. Esse cara deve ser canonizado, né? Tô brincando, pessoal. Sim, a Vanessa tá lá na BR, né? Dirigindo o carro do namorado. Ela avista um cachorro lá na frente. Ela avistou um cachorro. O cachorro aqui, pessoal, é o perigo. O cachorrinho tá deitado na pista. A Vanessa está indo aqui na direção do cachorrinho, né? Só que ela não tinha visto ele ainda não. Tá andando aqui na BR, lá na frente ela vê o cachorro deitado. A Vanessa avistou o cachorro, é o início. Eu quero que vocês sempre decorem o início e o fim. No momento que ela avistou o cachorro, é o início da distância. No momento que ela avista o cachorro, é o início da distância. Ela fica pensando, rapaz, o que é que eu faço? Eu acho que eu vou diminuir a velocidade. No momento que a Vanessa aciona o pedal do freio, encerrou a distância de reação. Ela reagiu. Ela decidiu acionar o pedal do freio. Então, distância de reação é o momento em que a Vanessa avistou o obstáculo, o perigo, que é o cachorrinho, o caramelo ali, foi o início. O início é o avistamento do perigo. E o fim, quando ela aciona o pedal do freio, se encerra. Então, vou dar um exemplo. A Vanessa está aqui a 80 por hora. Ela avistou o cachorrinho, começou a distância de reação. Quando ela avista o cachorrinho, o carro continua em movimento. Ela está aqui a 80 por hora, ela continua em movimento. Então, até o momento que ela avistou o cachorro e o momento que ela pensou o que fazer, que ela decidiu que ia diminuir a velocidade, o carro continua andando. Ela avistou o cachorro, o carro está andando até o momento que ela decide diminuir a velocidade. O carro continua andando até que ela aciona o pedal do freio. Quando ela acionou o pedal do freio, se encerrou a distância de reação. Por quê? Porque ela reagiu. Ela tomou atitude. Ela pisou no pedal do freio. Então, esse percurso que ela andou, do momento que avistou o cachorro até o acionamento do pedal do freio, é chamado de distância de reação. Alguém não entendeu? Professor, se você puder explicar novamente, seria bom. Não ouvi, Jackson. Fala só um pouquinho mais alto, irmão. Quer que eu explique novamente? Se o senhor puder explicar novamente, seria bom. Na hora eu vou explicar isso aqui várias e várias vezes. Beleza? Beleza, então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Gabriel está andando na avenida próxima à casa dele. O Gabriel está andando na avenida próxima à casa dele. A avenida é tranquila, vou dizer que seja a avenida A. Lá na frente, o Gabriel vê um cachorrinho. O cachorrinho está na pista. No momento que o Gabriel avista o cachorro, é o início. O início da distância de reação. É o momento que o Gabriel avista o cachorro. Quero que vocês sempre decorem ou aprendam o início e o fim. É muito importante saber o início e o fim. O início, quando ele avista o cachorro. Aí o Gabriel pensa no que fazer. Aí ele decide acionar o pedal do freio para diminuir a velocidade. Ele está pensando, o carro está andando. Até o momento que ele toma a decisão. Ele reagiu, ele pisou no pedal do freio. Quando ele pisa no pedal do freio, é o fim da distância de reação. Ela se iniciou quando ele avistou o cachorro, o caramelo, e ela finalizou quando ele pisou no pedal do freio. A distância que o veículo andou do momento que ele avistou até o momento que pisou no freio, o nome dessa distância que ele andou é chamada distância de reação. O início, quando avista o perigo, o fim, quando aciona o pedal do freio. Ajudou, não ajudou? Agora entendi, viu? Alguém ainda está com dúvida?
Diga se tiver, eu repito mais uma vez, porque nós vamos passar para outra distância. Não, pode repetir. Pronto. O finalzinho aí, que é o... Eu quero que Seu vocês Paulo. aprendam o início e o fim. Vai ser muito importante vocês aprenderem o que é o início, quando que se inicia e quando se encerra, que é o fim. Então, pegar outra pessoa, a Rafaela. A Rafaela está dirigindo próximo à casa dela, ela acabou de sair de casa, entrou na via e ela está dirigindo aqui e cantando. Até o momento que ela avista um cachorro no meio da rua. Caramelo. Está deitadão, pegando sol no meio da rua. Quando ela avista, é o início da distância. Quando ela avista, é o início da distância. Ela avistou. É o início da distância. Qual distância? A distância de reação. Quando ela avista um perigo, um obstáculo, que no caso aqui o perigo, o obstáculo é o cachorro caramelo. Quando ela avistou, o carro ainda está andando. O carro continua andando. Ela avistou até que ela decide o que fazer. Ela decide diminuir a velocidade. Para que ela diminua a velocidade, ela tem que acionar o pedal do freio. Ela pisou no pedal do freio, encerrou a distância de reação. A distância de reação iniciou quando ela avistou o perigo, que é o cachorro, e se encerrou quando ela pisou no pedal do freio. Simples assim. O nome dessa distância que o veículo percorreu do momento que avistou o perigo até o momento que pisou no pedal do freio é chamado distância de reação. Tranquilo até aí? Alguém não entendeu ainda? Quer que eu repita mais uma vez? Sim, eu não entendi. Sim, não entendeu ou sim entendeu? Não entendi. Entendi mais ou menos. Não, tem que entender bem, mulher. Vou começar de novo. A Valderlânia está andando na via. Até que ela vê mais lá na frente um buraco bem grande. Ali é um perigo, é um obstáculo. Do momento que ela avistou o buraco, começou a distância de reação. Do momento que ela avistou o buraco, começou a distância de reação. Até o momento que ela pisa no pedal do freio para diminuir a velocidade. Quando ela pisa no pedal do freio, se encerrou a distância de reação, porque ela tem início e fim. O início, quando avista o obstáculo ou o perigo. O fim, quando pisa no pedal do freio, pronto, acabou a distância de reação. Ela já começou e terminou. Simples assim. Inicia quando é avistado o obstáculo, se encerra, termina quando pisa no pedal do freio. Alguém ainda não entendeu? Você tem que entender essa para entender as próximas. Elas se complementam. Vou para a próxima para ver. A distância de reação, ela iniciou quando o obstáculo foi visto, no caso aqui o cachorrinho, e se encerrou quando pisou no pedal do freio. Teve início, meio e fim. Se encerrou quando pisou no pedal do freio. No momento que pisou no pedal do freio, encerrou a distância de reação e já iniciou a distância de frenagem. Se a Vanessa vinha a 80 por hora na BR, quando ela pisa no pedal do freio, o carro começa a desacelerar. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Quando ela chega na velocidade zero, que o carro para, o carro não está mais em movimento, se encerra a distância de frenagem. Mais uma vez, eu quero que vocês prestem atenção no início e no fim. O início da distância de frenagem é quando aciona o pedal do freio. E o acionamento do pedal do freio é o fim da distância de reação. Terminou a distância de reação, já começa a distância de frenagem. Ela inicia com o acionamento do pedal do freio, se encerra com a parada total do veículo. A distância de frenagem é a única que se inicia com o acionamento do pedal do freio. É a única que se inicia com o acionamento do pedal do freio. E aí, tá difícil? Tá confuso? Você tem que decorar o início e o fim, não tem mistério. Tá suave, professor, adianta. Além do James, mais alguém está em dúvida?
Tá de boa, professor. Pronto. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Então, vou voltar aqui mais uma vez. Distância de reação. Ela se inicia quando o perigo é visto e se encerra quando aciona o pedal do freio. Você vai ter que aprender o início e o fim. Aprender o início e o fim, matou as questões, não tem como errar não. Você só tem que aprender o início e o fim. Já já vou mostrar a tabela, pode ser que ajude mais na tabela. O início, quando o perigo é visto, e o fim, quando aciona o pedal do freio. Acabou a distância de reação. Iniciou quando o perigo é visto, se encerrou quando aciona o pedal do freio. O que encerrou uma, começou a outra. O acionamento do pedal do freio encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem, que é a única que se inicia com acionamento do pedal do freio. Quer dizer o quê? Que se aparecer uma questão que perguntou em distância, que se inicia com acionamento do pedal do freio, não tem nem o que pensar a distância de frenagem. Se inicia com acionamento do pedal do freio, é a distância de frenagem. E se encerra como a frenagem? Com a velocidade zero, quando o veículo para. É o encerramento da distância de frenagem, quando o veículo para. Mas é a única que se inicia com o acionamento do pedal do freio. Não precisa nem você se preocupar com o fim. Se começar com o acionamento do pedal do freio, é a distância de frenagem. Agora aqui vai complicar um pouquinho. Aqui a distância de parada é a soma das duas distâncias. Então ela começa com quando o perigo é visto, é o início dela. Ela começa quando o perigo é visto, que é o mesmo início da distância de reação. Inicia quando o perigo é visto. Só que ela se encerra com a parada total do veículo. Então ela é o início da distância de reação e o fim da distância de frenagem, porque é a soma das duas. Então, quando começar com o avistamento do perigo, você vai ter que observar o final para saber se é de reação ou se é de parada. Se o fim for acionar o pedal do freio, é distância de reação. Se o fim for quando para o veículo, vai ser distância de parada. Vamos tentar isso aqui para ver se está certo, para ver se ajuda. Aqui tá a Vanessa lá na BR. Voado, só o bombom. A namorada dela tá aos gritos, chorando. Tá arrependida no banco dos passageiros. Foi mais ou menos assim. Pronto, o cara tá arrependidíssimo, chorando, os prantos, com medo de morrer, com medo de amassar o carro. Lá vem a Vanessa, só o bombom. 80 por hora. Quando chega aqui nesse ponto, a Vanessa avistou a minha cachorrinha, a Mia, tá ali, o Shih Tzu, né? Avistou a Mia. Bum! Aqui começa a distância de reação. Ela avistou a Mia, nesse ponto aqui. Ela ficou pensando o que fazer. Pai, vou frear o carro. Nesse tempo que ela está pensando o que fazer, o carro continua em movimento. Ela está pensando o que fazer até o momento que ela reage. Como? Ela pisa no freio. Aqui, ó, ela pisou no freio. Pois começou com o avistamento do obstáculo, se encerrou quando ela pisou no freio. Então, acabou a distância de reação. Desse ponto que ela pisou no freio, até o veículo parar totalmente, foi a distância de frenagem. Começou quando acionou o pedal do freio, se encerrou quando o veículo parou totalmente, para não acertar a cachorrinha. Foi a distância de frenagem. Já a soma das duas é o quê? Quando ela avista o cachorro, até o momento que ela para o veículo totalmente, foi a distância de parada. Vou começar de novo. Lá vem a Vanessa, só o bombom na BR, o namorado está aqui querendo pular pela janela, aos prantos, gritando e chorando. A Vanessa viu a cachorrinha. Ela viu aqui nesse ponto. Quando ela avistou a cachorra, iniciou a distância de reação. Ela pensou o que fazer, pai, vou diminuir para não atropelar a cachorrinha. Quando ela pisa no pedal do freio, ela encerrou a distância de reação, porque ela reagiu pisando no pedal do freio. Ela encerrou a distância de reação, que começou quando ela avistou a cachorrinha, se encerrou quando ela pisou no freio. Quando ela pisa no freio, o carro está em movimento, está 80 por hora. Quando ela pisa no freio, o carro começa a desacelerar. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ela parou antes de acertar a cachorrinha.
A única distância que se inicia quando pisa no pedal do freio é a distância de frenagem. É a única que se inicia quando pisa no pedal do freio. E a distância de parada é a soma das duas. Ela começa quando avista a cachorrinha e se encerra quando ela para o veículo antes de acertar a cachorrinha. Ela tem o início, a distância de reação, e o fim da distância de frenagem. O nome dessa distância é distância de parada. Ajudou, não ajudou, complicou, ainda está confuso? Tranquilo, professor. Ajudou, professor. Então, ó, vocês vão ter que decorar essa tabelazinha. Ó. Distância de reação, início, quando o perigo é visto. O fim, quando pisa o pedal do freio. Simples assim. O início, quando o perigo é visto. O fim, quando pisa no pedal do freio. Distância de frenagem. Distância de frenagem é a única que começa quando? Quando pisa o pedal do freio. Se começar quando pisa o pedal do freio, é distância de frenagem. É a única que começa quando aciona o pedal do freio. E como é que ela se encerra? Com a parada total do veículo. Velocidade zero. O professor fala de novo, por favor. Paciência com nós, professor, porque tu sabe, né? Sei o quê? Paciência com nós. Fala de novo a outra do cachorro. Quer que eu volte para a capa do cachorro, o desenho? Isso. Aqui? Não, mas aqui você decora só o início e o fim. Decorou. Slide no não tá mudando. Que foi? Distância de reação, perigo de Slide no meu não tá mudando. Eu vou só entrar de novo aqui. Mas deixa eu mandar aqui de novo para ver se melhora para ti. Peraí. Vou mandar de novo. Peraí, só um minuto. Beleza, mano. Melhorou? Mudou? Tá aparecendo Mudou. aí distâncias, tabela, tá? Tá. Então, você pode decorar essa tabela. Decorou, não tem erro não. Distância de reação. Quando é que ela começa? Quando o perigo é visto. Ela começa quando o perigo é visto. A distância de reação. Quando ela termina? Quando pisa o pedal do freio. Ela termina na hora que decide pisar no freio. Distância de frenagem é a única que se inicia quando pisa no pedal do freio. É a única que se inicia quando pisa no pedal do freio. E ela termina com a parada total do veículo. Mas se começou o início, foi quando pisa o pedal do freio, pronto. Você não tem nem o que pensar. A distância de frenagem. Já quando o início é quando o perigo é visto, aí você vai prestar atenção como vai ser o encerramento, o fim. Porque quando o perigo é visto, pode ser distância de reação, como pode ser distância de parada. O que vai decidir é o fim. Se encerrar quando pisa o pedal do freio, vai ser distância de reação. Se encerrar quando a parada total do veículo, vai ser distância de parada. Ainda está confuso ainda? Não. Pois vamos fazer o seguinte. Vamos testar, né? Para ver se não está confuso ou não. Vou mandar para vocês as questões. Vocês vão fazer apenas 4 questões. Essas daí, ó. A 5, a 28, a 29 e a 33. Vocês vão fazer só essas 4 questões. Tem aí 2 minutos. 2 minutos? 50 segundos para cada questão. 30 segundos para cada questão. Tá bom, vai, manda aí. Deixa eu ver aqui. Nós estamos em direção defensiva, né? Ela ainda disse assim, tá bom, tipo assim, ó, vou deixar passar dessa vez, mas da próxima, viu? Tem desculpa não, foi mais ou menos assim, não foi? O tom de voz dela assim, tá bom, vai. Mas só dessa vez, da próxima, não vou aceitar isso não. Então, são 18h45, vocês têm até 18h47. Façam aí. Questão 5, 28, 29 e 33. Só 4 questões, então. Só o quê? 4 questões, então. Sim, só essas 4. Tá. Passam agora e a gente vai corrigir em 2 minutos. Eu vou pegar ali um copo com água.
Mas será que é essa questão mesmo? Porque não tem nada a ver com o que ele explicou aí, não. É a 5, a 28, a 29 e a 33. Deixa eu ver aqui. Pronto aí? Podemos começar? Podemos começar? Sim. Então, pessoal, posso começar? Alguém está fazendo ainda? Pode. Beleza, então. Então, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Olha aí, ó. Desde que o perigo é visto é o início. Até parar. Distância de parada. É a letra D, professor, letra D. Então, ó, a distância de reação, o item A, é quando o perigo é visto até acionar o pedal do freio. A questão diz que é quando o perigo é visto até parar. Então, já não é o item A. O item B, Letra D, professor. distância de segurança, também pode ser chamada de distância segura ou distância de segmento. O item B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente. Também não é o item B. O item C, distância de frenagem. Distância de frenagem começa quando aperta o pedal do freio. E aqui começou quando o perigo é visto. Então, o item C também está fora. Distância de parada inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para. Então, quinta questão, item D de dado. Alguém não entendeu a quinta? Deu certo? Entendeu, irmão? Tá de boa, professor. Não entendi a função. Tá aqui? Não escutei, mulher. Ó, tava ventilado aí. Se não entenderam, avisam. Não entendi, professor. Você não entendeu? Ó, tem que decorar essa tabelazinha aqui, ó, para ajudar, beleza? Essa tabelazinha, ela tem o início e tem o fim. Distância de reação inicia quando o perigo é visto e se encerra quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem inicia quando pisa o pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. E distância de parada se inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. Vamos lá para a questão. Quando o perigo é visto, é o início. Quando o perigo é visto, é o início. Vamos olhar agora. Quando o perigo é visto, pode ser reação ou pode ser parada. É uma das duas quando o perigo é visto. E o fim, desde que o perigo é visto, é o início, até parar. Até parar é o fim. Aí você vai aqui na tabela. A distância de reação ela se encerra quando pisa o pedal do freio. Então não é o que diz anunciado. Lá diz que é quando o veículo para, né? Até parar. A distância de parada é com a parada total do veículo. Então, quando o perigo é visto, é o início. Quando o perigo é visto. Até parar é o fim. Até parar é o fim. Então, distância de parada. Vocês vão ter que decorar essa tabelazinha aqui, ó. Início e fim, para saber responder as questões. Início e fim, ó. Perigo é... Professor, Tô ouvindo. a distância de parada é a soma da distância da reação com a da frenagem, né? É a Correto. soma dos dois da a distância de parada, não é isso? Correto. Ok. Então, se você decorar o início e o fim, pronto, você mata qualquer questão de distância. Decorou o início e o fim, você sabe a tabelinha aqui, ó, do início e fim de cada uma.
Então, quem não entendeu, conseguiu compreender por que a distância de parada? Porque ela inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. É o que o enunciado diz. Quando o perigo é visto, até parar. Aqui, até parar, é o encerramento. Por isso, distância de parada. Beleza aí ou alguém ainda não entendeu? Beleza, professor. Beleza. Vou agora para 28, então. É dever do condutor guardar distância de segurança. Distância de segurança, também chamada de distância segura, também chamada de distância de segmento. O que é? É a distância que você mantém do veículo que vai à frente. Então, o item A. Também, dei. Quando a velocidade for superior a 60 km, não, você tem que manter a distância de segurança em qualquer velocidade. Em qualquer velocidade, você tem que manter a distância de segurança. O item B, quando estiver atrás de um coletivo, quando estiver atrás de qualquer veículo, independente de qual seja. Dispensamos o A, dispensamos o B. O item C, quando estiver atrás de uma motocicleta, quando estiver atrás de qualquer veículo, independente de qual seja. Dispensamos o A, o B e o C. E o item D, sempre entre o seu veículo e o que segue à frente, segue à sua frente. A distância de segurança, ou distância de segmento, ou distância segura, é a distância que você mantém do veículo da frente. Então, 28ª, item D de dado. E aí, alguém não entendeu? Vamos agora para... O Igor está com um problemazinho de estática no celular dele hoje. Vamos para o 29. Distância em que se percorre desde que se aciona o freio. Opa! Começou com o acionamento do freio, é frenagem, não tem nem o que pensar, pessoal. Começou com o acionamento do freio, a única que começa com o acionamento do freio é a frenagem. A única que começa com o acionamento do freio é a frenagem. De reação, começa como? Quando avista o obstáculo. Aqui começou com o acionamento do pedal do freio, dispensei o item A. De segurança, ou segmento, ou segura, a distância que mantém do veículo à frente. Aqui não tem nada a ver. Dispensamos A e o B. Frenagem é a única que começa com o acionamento do freio. E essa aqui começou com o acionamento do freio, então é frenagem. E parada começa com o avistamento do obstáculo. Então, 29ª, item C de casa. E alguém não entendeu? Espero que tenham entendido, pessoal. Professor, podia repetir essa questão de novo, por favor? Na hora, irmão. Distância em que se percorre desde que se aciona o freio até parar. Vamos lá na tabelinha. A única distância que começa quando pisa no pedal do freio, aciona o freio, é a distância de frenagem. É a única que começa quando pisa no pedal do freio. A única. Então, começou com o acionamento do pedal do freio, você já sabe que é frenagem. Começou com o acionamento do pedal do freio, você já sabe que é frenagem. Beleza. Então, 29ª, item C de casa. É a única que começa com o acionamento do pedal do freio. Pisou no freio, é frenagem. Se começar com o acionamento do pedal do freio, é frenagem. Se iniciar com o acionamento do pedal do freio, é frenagem. Vamos ver na TT3 agora. 33ª. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Opa! Vamos ver lá na tabela de novo. Desde que o perigo é visto, pode ser duas coisas. Perigo é visto. Pode ser distância de reação e pode ser distância de parada. Vai depender do fim. Se encerrar quando pisa o pedal do freio, terminar quando pisa o pedal do freio, vai ser distância de reação. Se encerrar com a parada total do veículo, vai ser distância de parada. Então vamos lá ver o que é.
Desde que o perigo é visto, é o início. Até acionar o pedal do freio, opa! O fim é o acionamento do pedal do freio. Então, vai ser o que? Distância de reação. Iniciou quando o perigo é visto e o fim quando pisa no pedal do freio. Vai ser distância de reação. Distância de reação é o item A. 33, item A. O que ajuda muito também é o método de eliminação, né? Aí vai eliminando as que não tem nada a ver e vai deixando só as que tem. E aí, alguém quer que eu repita alguma questão? Era quantas? Era 4? Era? Eram 4, correto. Vamos lá para a quinta. Quinta, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Vamos lá na tabela. Desde que o perigo é visto, pode ser duas coisas. Pode ser reação e pode ser parada. Desde que o perigo é visto, pode ser duas coisas, reação ou parada. Se terminar quando pisa o pedal do freio, vai ser reação. Se terminar com a parada total do veículo, vai ser parada. Começou quando o perigo é visto e se encerrou quando o veículo parou, até parar, né? A parada do veículo. Se encerrou quando a parada do veículo, parada total do veículo, vai ser distância de parada. Distância de parada aqui é o item D de dado. Iniciou quando o perigo é visto e se encerrou com a parada total do veículo. Ajudou, não ajudou? Se você aprender a tabelinha aqui, ó, você faz qualquer uma das questões. Podemos seguir em frente ou quer que eu fale mais alguma vez? Pode seguir, professor. Então, vamos agora... Deixa eu maximizar aqui a tela. Vamos agora falar do início, né? O conceito, né? A gente começou por tipos de distância. Vamos agora para o conceito. Dirigir ou pilotar, né? Direção defensiva é dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas no trânsito. Vamos traduzir. Dirigir ou pilotar. Dirigir, eu dirijo. Eu sempre ando bem abaixo da velocidade máxima. Por exemplo, se é 60, eu ando a 50. Se é 80, eu ando a 70. Já o cara que pilota, ele anda ali sempre no limite, né? O cara que pilota, se a velocidade é 60, ele anda ali 59, 60, 61. Se a velocidade é 80, ele anda ali 79, 80, 81. Ele está sempre ali no limite. Eu dirijo, sou um cara mais lento, eu sou mais atencioso, eu tô ali dirijo mais devagar, porque se acontecer alguma coisa que eu não esteja esperando, eu vou ter mais tempo para reagir. Já o cara que dirige sempre no limite de velocidade, ele tem menos tempo. Ele deve confiar mais no seu reflexo, né? Ele acha que tem ótimos reflexos, que dirige muito bem, né? Ele sempre está ali no limite. De forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas, né? Se uma pessoa do seu lado errar, ela pode bater em você, deu ruim. Por mais que você esteja bem certinho, deu ruim. Você está andando aqui e um pedestre se joga na sua frente, não tem mais como desviar, ele se jogou na sua frente. A culpa não é sua, não. Ele se jogou na frente, você está aqui 60 por hora, não tem como chegar a zero em meio metro. Ele atravessou a rua sem olhar. Infelizmente, a culpa não é sua, não. Você vai ser considerado culpado, mas a culpa não é sua, não. Esses dias eu estava assistindo o jornal, já está com 2 meses. Não sei se vocês assistiram, uma senhora vai atravessar a rua lá no Maracanãú. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, vai atravessar a rua correndo, bum, você tacou na moto. Tem a filmagem, ela fazendo tudo. O cara da moto está na pista de rolamento, é o local correto da moto andar. A mulher atravessou, se tacou na moto. O cara da moto tentou desviar, mas não conseguiu. Ela tacou-se na moto. Infelizmente, a senhora faleceu.
Tá lá os familiares pedindo a prisão do cara. O cara não fez nada de errado não, pessoal. Ele tava na pista de rolamento e mostra ela correndo, atravessando a pista e se chocando na moto. O cara não fez nada de errado. E a população e os familiares estão pedindo a prisão do cara. Por quê? Vão prender o cara porque o cara estava dirigindo na pista de rolamento. Eu não entendo isso aí, não. A mulher tá lá, ela correu. Ela deveria atravessar na faixa de pedestre ou atravessar quando não tiver nenhum veículo passando. Ela correu, estacou na moto. O cara tentou desviar. Aí estão pedindo a prisão do cara. Ele é um assassino. Não é, pessoal. Ele se jogou na frente da moto. Se jogou. Mas para a população, eu entendo a dor da família que perdeu um ente querido. Mas podia ser qualquer um dirigindo aquela motocicleta. Poderia ser eu ou de vocês. A mulher se jogou na frente. Atitudes incorretas dos outros condutores, podem ser pessoas que estão dirigindo outros veículos, ou do pedestre, né? Pode se jogar na sua frente. E das condições adversas. O que são condições adversas? Pode ser o clima, chuva, neblina, neve, nevoeiro. Pode ser condição adversa, o seu carro deu um problema, estourou um pneu, coisa que você não está esperando. Pode ser a rua, a avenida, a via toda quebrada. O meu saiu, não queria mais entrar, tava com medo já. Mas deu certo agora? Eu perdi o quê? Então, dirigir mais calmo, mais lento, não tão perto do limite de velocidade, pilotar sempre ali muito próximo ao limite máximo da via, sempre com a intenção de evitar acidentes, né? A direção defensiva, a intenção sempre é evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas tanto dos outros condutores de outros veículos, como dos pedestres, e das condições adversas, que pode ser clima, né? Tipo, pode ser à noite, está escuro, pode ser a chuva muito forte, que fica difícil de ver a pista, pode ser um nevoeiro, pode ser a neblina, pode ser as pistas todas quebradas, pode ser o carro que não está em bom estado, o estouro de um pneu. Então, tudo que atrapalha, não depende de você, é uma condição adversa, né? Dirigir envolve calma, paciência e muita atenção. Pilotar é mais para quem gosta de velocidade, né? Tipo a Vanessa aí, a Antônia Vanessa, ela é vida louca, né? Velozes Furiosos. Só dirige em alta velocidade, né? Ela pilota, né? Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão. Tem que exercer a função do motorista defensivo. A intenção sempre, o objetivo é evitar acidentes de trânsito, independente de quem o causou. Se você tem o poder de evitar, você deve evitar mesmo você não sendo culpado. O veículo ali está vindo na contramão, aí você está na mão correta, vai bater nele só porque você está na mão correta? Não, se você puder evitar, desvia. Só porque você está na razão, não quer dizer que você tem que causar um acidente. Não, se você puder desviar, desvie. Tem que dirigir por você e pelos outros, pessoal. Sempre é melhor evitar um acidente. Sempre é melhor evitar um acidente. Não tenha dúvida disso. Acidente é dor de cabeça. Vamos falar agora um pouco sobre as estratégias para prevenção de acidentes, né? Aqui, pessoal, só uma foto aqui, ó. Tem uma moça que ela está... Pode falar, Jackson. Desculpa, rapidinho. Eu vinha desse jeito aí, professor, hoje no telefone. Pode falar, Jackson. Onde é que eu consigo um PDF com esse material aí? Se eu quiser ler algo por fora. Você quer o PDF com material? Sim, Eu posso mandar já. sabe, como tipo um livro didático, sabe? Eu posso mandar já. Pronto, por manda no grupo, por favor. Beleza, sempre eu mando. Baixou. Então, pessoal, aqui, ó. A moça está passando batom e falando ao celular. O cara está comendo e falando ao celular. Ainda tem ali uma bebida entre as pernas ali. Pode ser um milkshake, um refrigerante, um suco. O mais certo é o cachorro. Pronto, disse tudo aí. O outro aqui está digitando aqui e falando, digitando e dirigindo, né? O cachorrinho tá de cinto, caramelo. Tá com as duas mãos ao volante, ó.
e tá com a atenção no trânsito aí, ó. Aí, ó. Nem pisca. O caramelo aí tá osso, mano. O caramelo aí tá mordido aí, ó. Dos 4, ó, por incrível que pareça, o que está mais correto, a melhor postura é do cachorro, do caramelo. Aqui, pessoal, são dicas, né, de como você deve ser sua postura ao dirigir, né? Eu já complemento que vai depender muito do seu biotipo físico, se você é alto, se você é baixo, você tem as pernas longas, você tem as pernas curtas, do seu peso, do seu porte físico, vai depender do seu veículo, se ele é grande, se ele é pequeno, vai depender do banco do seu veículo, se ele se ajusta tanto em altura como em distância, se o volante do seu veículo se ajusta em altura e distância, né? Então, são tantas variáveis que você vai ter que procurar uma maneira mais confortável para você dirigir. Cada pessoa tem a sua, né? Vai depender muito do seu carro e do seu biotipo físico. O assento, se puder ajustar o assento, né, o local de sentar, não deixe muito alto para evitar pressão na parte de trás dos joelhos. Deve haver pelo menos 3 dedos de distância para que nervos e veias não sejam pressionados, né? Tem veículos que você pode colocar mais alto ou mais baixo o assento, dependendo do tamanho das suas pernas, né? O encosto, que a gente coloca as costas, né? A coluna deve ficar totalmente em contato com o encosto. O melhor ângulo é entre 100 e 120 graus. A inclinação excessiva aumenta o risco de deslizar sobre o cinto numa colisão. O cinto, pessoal, ele também tem a regulagem. Todo veículo hoje em dia tem a regulagem do cinto. Você tem que passar o cinto aqui pelo seu ombro, passando pelo peito. Jamais deixar o cinto ficar próximo ao pescoço. Numa colisão, o cinto aí pode lhe enforcar. Você tem que deixar ele sempre aqui, passando pelo ombro, né? Ele mantém a sua coluna vertebral aqui junto ao encosto, para que você não leve nenhum impacto na coluna vertebral. Cinto para fazer com que você sempre fique com as costas aqui no assento e não leve nenhum impacto na coluna vertebral, para não ficar paraplégico ou tetraplégico. As pernas, né, para regular a distância do banco em relação ao painel, pressione o acelerador ou a embreagem até o fundo, até que o joelho fique levemente flexionado. Quando em descanso, a planta do pé deve ficar totalmente em contato com o piso, né? Para quem vai dirigir veículo automático, pessoal, não tem embreagem, né? Então você tem que arranjar um local para ficar ali o pé esquerdo, né? Para quem vai dirigir veículo mecânico, não é aconselhável você ficar com o pé na embreagem ali, pois vai acabar com o seu disco de embreagem. O correto é ficar com a planta do pé no chão. Tem gente que vai dirigir com a ponta dos dedos, tem gente que vai dirigir com o peito do pé, tem gente que vai dirigir com o pé inteiro, vai depender muito do seu estilo. Cada pessoa vai descobrir o seu estilo de dirigir, né? Eu disse que de embreagem tá bem baratinho, viu? Tá nada, pai. É doido, é? Disco platô e colar. Pode coçar os bolsos para colocar ali um recondicionado para economizar. Se for comprar novo, tu é doido, né? O volante, se houver ajuste de altura ou distância, o volante tem de ser posicionado de maneira que se vejam todos os instrumentos, sem precisar mover a cabeça para ler alguma informação. O volante, pessoal, ele tem esse vazamento aqui, ó, para você conseguir ver o painel, né? Ele tem esse vazamento aqui, ele é aberto aqui, justamente para você ver o painel. Você, através do painel, você vê o limite, a velocidade que você está andando, você vê se o freio de mão está puxado ou não, você vê se a bateria está boa, você vê se a injeção eletrônica está normal. O painel, pessoal, ele dá avisos do veículo, ele dá um check-up de como está a saúde do veículo. De vez em quando você tem que olhar o painel para ver a velocidade que você está andando, para não ultrapassar a limite de velocidade, e ver se tem alguma luz acesa. Quando acende alguma luz, você tem que se preocupar, né? É um aviso, pode ser um alerta que você tem que fazer algo daqui a um tempo, como pode ser algo imediato, né? Se você não fizer, vai ficar no prego. O painel ele dá um check-up da saúde do veículo, né? Então, você tem que posicionar o volante. Alguns veículos têm uma alavanca aqui onde você pode
pode regular a altura e distância de você, né? Alguns veículos têm uma alavanca aqui de regular de altura e distância. Você tem que botar de uma tal maneira que você só em olhar para baixo, sem precisar mexer a cabeça, você consiga ver o painel do veículo, que ele vai dar muitas informações. As mãos, segure o volante com as mãos correspondentes aos ponteiros de um relógio na posição 10 e 10 ou 9 e 15. Se cair na prova, pessoal, a posição correta de segurar o volante é 9 e 15. Se cair na prova, a posição correta para segurar o volante é 9 e 15. Você imagina o volante com os ponteiros de um relógio, né? Um dos ponteiros aqui apontando para o 9, o pequeno no caso, e o grande apontando para o número 3, que vai ser 15 minutos, né? 5, 10, 15, né? Então você tem que botar as mãos assim paralelas, assim. Você só pode tirar a mão do volante, pessoal, para passar a marcha. É uma das possibilidades que você pode tirar uma das mãos do volante. E a outra é para você fazer uma sinalização gestual, né? Entrar à esquerda, entrar à direita, diminuir a velocidade. São as únicas vezes que você pode tirar a mão do volante. Você não vai dirigir que nem a Vanessa, né? Que ela é só uma mão no volante e a outra aqui na janela, tipo Velozes e Furiosos. Você não pode dirigir igual a Vanessa, né? Tem que dirigir com as duas mãos ao volante. E a posição mais correta é a 9 e 15. Os espelhos, o retrovisor interno, é o primeiro a ser regulado, né? Sempre que você entrar no veículo, você vai regular os retrovisores para ficarem na sua altura, na altura dos seus olhos, né? Você regula o retrovisor interno primeiro, para que você tenha visão do vidro traseiro inteiro, né? Você vê o que vem atrás do seu carro. Depois você vai regular os espelhos externos, né? Os espelhos internos para que você veja apenas a traseira do veículo e o que vem atrás. Para a cabeça, né? Para encostar, para encontrar a melhor posição do apoio de cabeça, levante-o até que a linha dos olhos fique bem na metade do encosto. Encosto de cabeça, pessoal, dificilmente você consegue dirigir com a cabeça lá no encosto. Geralmente a cabeça fica um pouco afastada do encosto, mas no momento de uma colisão, o encosto tem uma importância grande para que você não frature nenhum osso do pescoço ou até mesmo quebre, né? Sua cabeça vai ser arremessada para trás, aconteceu comigo, batendo na traseira do veículo. Você dá uma chicotada, a cabeça vai para trás, você passa mais ou menos uma semana de torcicolo. Mas é melhor que fraturar o pescoço, né? Melhor o torcicolo que fraturar o pescoço. Com relação aos braços, ajuste o encontro do banco, né? Depois da distância do assento. Ao segurar o volante, o cotovelo tem que ficar levemente dobrado, cerca de 120 graus. Você vai evitar dirigir com os braços totalmente estendidos, porque vai ser muito cansativo. Vai ser muito cansativo. Você ficar dirigindo com os braços totalmente estendidos, né? Você vai ter que aprender a dirigir com os braços um pouco flexionados para que você não canse tanto, né? Se for uma viagem longa, você não aguenta ficar tanto tempo com os braços totalmente esticados, né? E o cinto de segurança, posicione-se a faixa superior do cinto bem no meio do ombro. Assim, numa batida, não há risco de ele enforcar o motorista ou escapar do peito, né? Cuidado, né? Tem que colocar o cinto no meio do ombro, bem longe do pescoço, para no caso da batida ele não lhe enforcar, né? Então, aí são dicas que vocês podem utilizar, mas lembrando que cada pessoa tem um biotipo físico, um peso, vai depender do veículo, né? Procure uma maneira mais confortável para você não ter uma viagem tão cansativa. Posição das mãos no volante, no mínimo uma questão na prova sobre esse assunto. Sempre conduzir usando as duas mãos no volante. Sempre conduzir usando as duas mãos no volante, com exceção se for fazer uma sinalização gestual ou trocar a marcha, né? Se for trocar uma marcha. Correto é ter as duas mãos separadas, uma em cada lado do ar do volante, como se estivesse na posição 15 para as 3, ou 9 e 15.
no mostrador de um relógio ou com o braço ligeiramente arqueado. E com os braços ligeiramente arqueados. Deixar os braços um pouco dobrados e sempre segurar o volante na posição 9 e 15. Para iniciar o giro do volante, em curvas as mãos podem ser levadas à posição 10 e 10. Um pouco mais em cima. Mas na prova, o mais correto, 9 e 15. Na prova, o mais correto, 9 e 15. Os espelhos retrovisores, né? No veículo tem um total de 3, né? Um veículo de 4 rodas, um interno e 2 externos. Na motocicleta são 2. O interno é o primeiro a ser regulado para ter acesso a todo o vidro traseiro. Depois regula os externos. Quando forem dar ré, pessoal, não é proibido dar ré, não. Tem nenhum local que diga que é proibido dar ré, mas é aconselhável, né? Você der a ré em pequenas distâncias e sempre priorizando a segurança, né? A velocidade compatível com a segurança. Os retrovisores têm uns pontos cegos, pessoal. Vá se confiar só no retrovisor, não, porque eles têm pontos cegos. Se o veículo já estiver ao seu lado, você não vai conseguir ver. Vai ter que dar uma olhadazinha por cima do ombro, né? Porque se ele já estiver do seu lado, você não consegue ver. Então, na hora de dar ré, pessoal, muita gente ainda conseguia bater em alguma coisa mais baixa que o veículo. Pedras, calçadas. Inventaram sensores de ré. São uns sensores colocados lá no para-choque. À medida que você vai dando ré e se aproximando de um obstáculo, e geralmente ele tem um painelzinho lá na frente que vai ficando, vai passando a cor verde, amarelo e vermelho indicando que você vai bater. Além do sinal luminoso, né, com as cores, ele também tem um sinal sonoro, né? Ele começa um apito bem agudo, ele vai ficando mais agudo à medida que se aproxima do obstáculo, né? Então, mesmo com sensores de ré, as pessoas acabavam encostando, né? Às vezes tem alguma coisa que era mais baixa que o sensor, o local que estava o sensor. Aí começaram a utilizar as câmeras de ré, né? Só que as câmeras de ré também elas são viciantes, pessoal. Eu já uso a câmera de ré há mais de 15 anos, eu acho. Então, eu fui dar ré no carro do colega esses dias e não tinha câmera de ré. Eu fiquei tão inseguro que eu desci do veículo e fui olhar para ver se não tinha nada atrás. Às vezes tem, pessoal, calçada alta, tem tocos, tem pedras grandes que elas, por serem abaixo do sensor, ainda acabam amassando o para-choque. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Beleza. Sim. O cinto de segurança, ele é obrigatório para todos os passageiros do veículo. O cinto de segurança é individual. Se 2 estão sem cinto, uma multa. Se 5 estão sem cinto de segurança, também uma multa. É diferente da motocicleta, né? Os 2 sem capacete são 2 multas. Como é, professor? Na motocicleta, se tem 2 pessoas, né? Na motocicleta, os 2 estão sem capacete, são 2 multas. Já no carro, tem 5 pessoas no carro. Os 5 estão sem cinto, apenas uma multa. Enquanto o cinto, a multa é grave, o capacete é gravíssimo. Condutor defensivo. Ele é educado, gentil e cortês. Ele conhece e respeita seus direitos e deveres. Ele prefere a segurança à razão. Geralmente é um bom cidadão. Ele respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato e amigo. Rapaz, o homem que achar uma mulher assim, ou a mulher que achar um homem assim, pode casar, né? Você não... Professor, Pode falar, Maria. sem cinto, a multa é grave, né? Sim, correto. Sem Ok, era capacete, só essa gravíssima. grave. Se tem 3 pessoas no carro, as 3 pessoas estão sem o cinto de segurança, é apenas uma multa. Se tem 2 pessoas na motocicleta e os 2 estão sem capacete, 2 multas. Maiores causas de acidente de trânsito. Não sou eu que estou dizendo. São as estatísticas, né? Dizem que as maiores causas de acidente de trânsito é o ser humano.
que o ser humano é culpado por 90% dos acidentes de trânsito. 6% é a via, que é ruim, e 4% é o veículo que está com algum problema, né? Ou faltando equipamento obrigatório ou algum problema. Então, o homem é, de longe, né, o maior causador de acidentes, o ser humano. Negligência, imprudência ou imperícia, né? São as falhas humanas, né? Então, o homem é responsável por 90% dos acidentes. 6% a via e 4% o veículo. O homem é campeão disparado, mal culpado, né? As estatísticas de acidentes também dizem que 60% acontecem durante o dia e com tempo bom. Então, 60% dos acidentes é durante o dia e com tempo bom. 70% ocorrem em linha reta, com os veículos em sentidos opostos. Colisão frontal, né? Os veículos estão em sentidos opostos e colidiram, colisão frontal, né? Diz que 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais. De todas as mortes, né, em rodovias, 33% é causada por colisões frontais. E 29% dos acidentes envolvem atropelamento. 29% dos acidentes envolvem atropelamento. Efeitos dos acidentes, né? Os acidentes podem causar danos ao sistema ecológico, quando você atropela um animalzinho, bate numa árvore, derruba uma árvore centenária, que está ali há 1000 anos, né? 100 anos você derruba a árvore. Quando o seu carro cai numa ponte, cai dentro de um rio, né? Você está mexendo na biodiversidade do rio, né? Você atropela um animal, atropela um filhote, causando danos ao sistema ecológico. Danos materiais recuperáveis ou não? Danos aos veículos, né? Quando tem uma colisão entre dois veículos, eles vão ter que ser consertados, são danos materiais. Recuperáveis se tiver conserto, não recuperáveis se for perca total do veículo, né? Se for uma pancada tão imensa, uma capotagem que o veículo não preste mais, né? Então são danos não recuperáveis, né? Danos pessoais com incapacidade temporária. A pessoa ali teve uma certa incapacidade, mas durante um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois ela volta ao normal. Pode ser um braço quebrado, uma perna quebrada, uma cirurgia. É uma incapacidade temporária, né? Uma lesão superficial, uma cirurgia plástica. Fez, resolveu, pronto. Vida que segue. Danos pessoais com incapacidade permanente parcial. Permanente é para o resto da vida, parcial da cintura para baixo. A pessoa continua com os movimentos da cintura para cima, né? Chamada paraplegia, né? Não tem cura, por isso que é permanente. Não tem cura, a pessoa perdeu os movimentos da cintura para baixo. Danos pessoais com incapacidade permanente total. A tetraplegia, né? Total, por quê? Porque a pessoa não consegue mais viver assim, sem ajuda. Ela não mexe nem os braços nem as pernas, né? Ela perde o movimento dos membros, né? E precisa de ajuda para tudo, para comer, para ir ao banheiro, para se movimentar, né? Por isso que é incapacidade permanente total, o resto da vida não tem cura, né? Aquele primeiro Superman, né? Christopher Reeve, ele caiu de um cavalo, quebrou o pescoço, fraturou o pescoço, ele ficou tetraplégico, gastou boa parte da sua fortuna investindo em avanço da medicina, com a intenção de voltar a andar, voltar a mexer os braços, mas ele faleceu e não conseguiram a cura como não conseguiram até hoje, né? Até hoje não foi descoberta a cura. Danos pessoais resultando em morte, né? Morte é interrupção da vida, né? Quando a pessoa perde a vida, né? Danos pessoais resultando em morte, né? Vamos falar um pouco sobre automatismos corretos e incorretos. Automatismos são costumes. Quando você já dirige, antes de treinar aqui para tirar a habilitação, você já vem com alguns costumes. Se são costumes corretos, né? Tipo, você priorizando a direção defensiva, beleza.
Agora pode ser costumes incorretos, automatismos incorretos. Aquele errado você já faz, já sem nem notar. Já está automático ali na memória muscular. Por exemplo, a Vanessa vai dirigir o carro, ela mesmo sem notar, ela já está com o braço lá de fora, Dom Toretto, ela é furiosa. É mais forte que ela, é um costume incorreto, um automatismo incorreto. Ela já faz naturalmente, mas que é incorreto. Se ela fizer no dia da prova, ela vai ser reprovada. Então, as pessoas que já dirigem, elas vêm com automatismo. Posso fazer uma pergunta? Eu já tenho o costume de andar de moto, só que eu sempre ando com a mão já em cima da embreagem. É incorreto ou correto? Você anda com a mão o quê? Assim, já pronto para pegar na embreagem para passar a marcha. Não, isso vai lhe reprovar não. Isso vai lhe reprovar não. Não é o correto não, mas não vai lhe reprovar não, isso aí. Ah, entendi. Obrigada. Não é correto não, você está acabando com embreagem. Mas isso aí não vai lhe reprovar não. Então, automatismos são costumes. Se você já dirige antes Eu também faço isso. Se você dirige antes de fazer o curso, pessoal, você já vem com costumes. Aí vem aquela história, o costume de casa vai à praça, nossa avó não diz isso, né? Você está acostumado a fazer alguma coisa errada, quando for lá no dia da prova, se você não se policiar, você pode fazer aquela coisa errada, mesmo sabendo que é errado, mas você já está no automático, faz sem querer e pode reprovar. Exemplo, você pode levantar a viseira. Pode levantar a viseira, fazer com o capacete levantado, você vai ser reprovado se fizer isso. Está com o capacete devidamente afivelado e com a viseira fechada. Pode ser que lá na hora você nem se note o costume, você levanta a viseira. Faz com a viseira toda levantada e no final você é reprovado. Então, automatismos corretos são resultados da prática habitual de ações e técnicas adequadas e seguras, posicionamento correto das mãos ao volante, correta utilização dos pedais, postura ao dirigir. E os automatismos incorretos são resultado da prática habitual de ações e técnicas inadequadas, que elas não são seguras, né? Permanecer com qualquer das mãos fora do volante é errado. Descansar no pedal da embreagem é errado. Ao parar o veículo, utilizar primeiro o pedal da embreagem. São automatismos incorretos. Você, quando vai parar o veículo, você tem que primeiro frear. Se você for imobilizar o veículo, você aperta no pedal do freio. O freio não, na embreagem, para que o veículo não morra, né? Mas se você quer só diminuir a velocidade, você não pisa na embreagem, apenas no freio, até que ele diminua a velocidade. Então, automatismos corretos e incorretos podem vir tipo automatismos certos e errados, automatismos verdadeiros e falsos. Cuidado para não confundir, são automatismos corretos e incorretos. São costumes, né? Se forem costumes errados, são incorretos. Se forem costumes certos, serão corretos. Cintos de segurança. O primeiro aqui da foto é o pélvico. Ele fica lá na linha da cintura. Ele não protege a sua coluna. O segundo é o torácico. Ele fica ali no meio do peito. Você pode, sem querer, passar por baixo dele ou por cima, né? Na hora do impacto. Você pode passar por baixo ou por cima na hora do impacto. E o mais seguro, com certeza, é o cinto de 3 pontas. Ele ajusta o tórax e a pelvis ao mesmo tempo, né? O cinto de 3 pontas é o mais seguro. Aqueles veículos de competição, eles usam o cinto de 4 pontas, né? Quando vem uma ponta do cinto de cada lado e ele fecha no meio, né? Mas eles são veículos de competição. Aqui, equipamentos de segurança para crianças, né? Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando dispositivos auxiliares. No nascimento, até 13 quilos ou até 1 ano de idade, o bebê vai no bebê conforto, né? Sempre de costas para o movimento. É caro, dá maior trabalho para colocar, viu? É caro, o bebê conforto dá maior trabalho para colocar no carro, sempre tem que ser colocado no banco de trás e de costas para o movimento. A partir de 1 ano ou 13 quilos, a partir de 1 ano ou 13 quilos, né? Até 4 anos ou 18 quilos, ele vai ficar na cadeirinha, né? Cadeirinha de segurança. A partir de 1 ano ou 13 quilos, até 4 anos ou 18 quilos, ele vai ficar na cadeirinha, né?
Chegou aos 4 anos até... Professor, Pode falar. a minha filha, ela tem 5 anos, vai fazer 6 agora em maio. Só que ela tem baixo peso, sempre teve, desde criança. Ela pesa 16, 15 a 16 quilos por aí. Aí eu boto ela na cadeirinha ainda, porque não é por peso, né? Idade e peso, né? Ela pesa quanto? É porque assim, ela tem 5 a fazer 6, mas ela sempre foi baixo peso, desde bebezinha. Então, se ela tiver entre 1 e 4 anos, de 13 a 18 quilos, cadeirinha. Ah, entendi. Se ela tiver 4 a 7 anos, ela vai no assento. Senta no assentozinho ali, coloca o cinto, né? Lembrando, o bebê conforto, o cinto passa por ele, pessoal. O cinto passa por ele, é a maior briga do mundo para você aprender a encaixar e tal. Maior coisa, mas ele tem que passar pelo bebê conforto. Mesma coisa a cadeirinha, o cinto passa aqui pelas costas dele, aqui e tal. Você passa pelo canto aqui para aprender a maior briga do mundo. Pum, e afivela o cinto. Mesma coisa que o assento. A criança vai sentar em cima do assento e coloca o cinto mesmo, né, sobre a criança. Passou de 7 anos, né, 7 anos e meio, ela já vai sentadinha, sem um assento. Professor, Pode falar. no caso, meu filho tem 7 anos, ele pesa 24 quilos e ele ainda anda na cadeirinha. No caso, ele teria que andar no assento, não é isso? Correto. Se for pego com ele na cadeirinha, vai dar multa? Não, vai não. Eles vão perguntar a idade da criança, não. Se ela ainda cabe na cadeirinha. Ah, então pronto. Não é com a idade da Obrigada, criança. deputado. Não, ela não pode estar, tipo assim, sentar no bebê conforto, sentar na cadeirinha, sentar no assento. Mas ela tá na cadeirinha, de boa. Tem que dar em algum dispositivo, né? Até os 7 anos e meio, né? Se ela fez 7 anos, aí não. Mas abaixo disso tem que estar no dispositivo. Ou no bebê conforto, ou na cadeirinha, ou no assento. Ela tem que estar de cinto. Na verdade, que ela tem que estar de cinto. Se ela tiver uma certa idade, ainda couber no bebê conforto, beleza. Se ainda couber na cadeirinha, beleza. Se estiver no assento, beleza. Ela tem que estar de cinto. Alguém ia perguntar? Ok. Ela não pode estar solta. Qualquer infração relacionada à criança, gravíssimo, viu? Tem criança no meio, gravíssimo. Aqui os pés, né? Teve um colega que perguntou pelos pés, pessoal. Tem essa peitoralzinha aqui, ó, que a guia, ela fica aqui, ó, fecha o cinto e coloca aqui a guia, ó, no cinto fechado. Ele não pode estar solto, ele pode querer brincar com o dono, pular no motorista, passar por debaixo do banco lá no local dos pedais e apertar no acelerador, né? Ele não pode ficar solto. Aqui a guia já engata aqui no cinto, a própria guia dele já engata no cinto. Essa daqui, pessoal, não acredito que o cachorro se submeta a isso aqui não, pessoal. Ficar aí bem quietinho uma viagem todinha, com as pernas abertas. Esse cachorro, na minha opinião, ele foi dopado, né? Ou ele é de pelúcia, de mentira aqui, ou ele foi dopado. Que nem um cachorrinho, pessoal, vai ficar assim... Ele pode ficar ali uns segundos ali, mas passar uma viagem todinha sentado aqui com as perninhas abertas. Eu acho muito difícil. A pessoa que comprou essa cadeirinha aqui deve ter muita raiva, porque não tem cachorro que aceita isso aqui não. Isso aqui... Ele tá dopado, né? Ou é de pelúcia. É mentira, é um fake, né? E aqui o baúzinho, né? Olha aqui o cinto nele também, ó. O baúzinho tá aqui o cinto, leva cachorro, gato, né? Não pode ir solto, né? Pode ir solto. Mulher grávida, pessoal. Mulher grávida. Não tem nada no Código de Trânsito que diga que ela não possa pilotar ou ser garupeira numa moto. Não tem nada no Código de Trânsito que ela não possa pilotar ou ser garupeira numa moto. Agora, os obstetras, pessoal, eles proíbem que a mulher ande na garupa de moto, né, quando estiver gestante, grávida, né, pois causa o deslocamento da placenta. Já teve aqui 2 moças que comentaram, né? Não, professor, eu andava de muito moto na época da minha gravidez e eu perdi a minha filha justamente pelo deslocamento da placenta. O médico acha que foi porque eu andei muito de garupa de moto. Tiveram 2 moças aqui que confirmaram que aconteceram com elas.
Uma não tinha tido mais filho, a outra já tinha tido outro filho. Mas ela disse que o primeiro filho dela perdeu por causa disso. E cinto de segurança jamais sobre a barriga, né? Cinto de segurança jamais sobre a barriga, sempre abaixo da barriga. Sempre abaixo da barriga. Sempre abaixo da barriga. Sempre abaixo da barriga. Tipos de acidentes. Geralmente cai uma questão dessa na prova. Uma questão dessa na prova, geralmente. Tem acidentes do tipo evitável e acidentes do tipo inevitável. Evitável, o acidente aconteceu, mas aconteceu por quê? Porque ele não fez tudo que estava ao alcance dele. Se ele tivesse feito, ele teria evitado. O acidente aconteceu porque ele não fez tudo que estava ao alcance. Se ele tivesse feito, ele teria evitado. Por isso que era um acidente evitável. Se ele tivesse feito tudo que estava ao alcance, ele teria evitado. E o inevitável quer dizer que ele fez tudo ao alcance dele, mesmo assim não conseguiu evitar. Por quê? Porque era inevitável, não tinha como ele evitar, não tinha nada que ele pudesse fazer para evitar aquele acidente. Ele era inevitável. Não tinha nada que ele pudesse fazer para evitar esse acidente. Porque ele era inevitável. Então, evitável quer dizer... Mais alguém não me escuta ou só a Débora? Ficou falhando algum momento. Aqui também estava falhando, hein? Eu também, É que eu fui pegar um negócio que caiu aqui no chão, aí eu fui pegar uma coisa que caiu no chão aqui, eu falei de longe, então eu voltei e melhorou, né? Então, o senhor estava explicando sobre a mulher grávida. Voltei a mulher grávida que tinha colocado aqui, eu não consegui ver. pronto. Pelo Código de Trânsito Brasileiro não tem nenhuma proibição sobre a mulher andar de moto, tanto como passageira como motorista, guiando, né? Só que já os obstetras, eles proíbem a mulher andar na garupa. Os obstetras, eles proíbem a mulher andar na garupa, pois pode causar deslocamento de placenta. Eles proíbem a mulher andar na garupa, pois pode causar deslocamento de placenta. Já teve 2 alunos aqui que comentaram que andaram na garupa da moto do marido durante a gravidez e perderam o filho. E o cinto de segurança jamais sobre a barriga. Sempre abaixo da barriga. O cinto de segurança jamais sobre a barriga. Sempre abaixo da barriga. Beleza? Ok, professora. A Débora não está me ouvindo ainda, né? Acho que ela vai ter que sair e voltar novamente. Vai começar o intervalo, né? São 19h39. Intervalo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.